Deus. Glória a Deus. Crianças, tchau. Bruna, adolescentes, o tio Tiago, Titi. Deus abençoe os ministradores, Deus abençoe os ministrados. Glória a Deus, irmãos. Se parássemos aqui o culto, estaríamos edificados até aqui? Sim? Mas a palavra é o ponto alto. A palavra do Senhor é o ponto alto do nosso culto de adoração. Porque nós podemos adorá-lo por meio da sua palavra, lendo, meditando na sua palavra. E também Ele nos abençoa, nos edifica, nos exorta por meio da sua palavra. Não é a palavra que nos transforma. O louvor nos prepara, eleva, abre o nosso coração, quebra o nosso serviço, nos deixa a terra encharcada, às vezes com lágrimas. Aí vem o fruto da palavra de Deus nos transformar naquilo que Ele quer que a gente seja transformado. Amém, queridos? Muito bom. Louvado seja Deus, né? Abra as Sagradas Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, somente um verso. Dois 12. Paulo Filipenses, capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Oremos. Santo Deus, Santo Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa nos convencer de toda a verdade, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa se manifestar a cada um segundo a sua multiforme sabedoria. Faz isso, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, equipada, preparada para viver conforme o propósito da tua vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos dar início a uma série cujo tema principal é desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. E hoje o tema específico é refletindo a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus. Desenvolver a salvação. O verbo, na gramática, verbo significa movimento. Não tem nada estático. Há toda uma dinâmica envolvendo a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz:
desenvolvei a vossa salvação, na minha ausência, na minha presença, na presença da igreja, no domingo, na segunda, na terça, domingo, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Como desenvolver é algo de movimento, e por movimento, a gente olhando para a Trindade lá na eternidade, quando Deus planejou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo planejou nos criar, Ele conversando, vamos fazer o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Com que propósito? O propósito para nos contemplar, o propósito para experienciar e experimentar todas as coisas que nós criamos. A gente vê lá no Gênesis 1, quando ele fala assim sobre a criação do homem, e deu todas as condições para que o homem usufruísse de tudo que Deus fez, dos animais, da natureza, aves, peixes. Deus falou: olha, eu vou criar você para me contemplar, para usufruir de tudo isso, mas também para espalhar o bom perfume de Cristo, para ser uma testemunha viva minha, e também para que você possa refletir a imagem e semelhança de Deus aonde você está. Que você e eu nesta noite então possamos entender que o propósito de Deus, quando nós falamos em desenvolver a salvação, o primeiro propósito de Deus é que eu e você possamos refletir a imagem e semelhança de Deus, porque é para isso que nós fomos salvos, para refletir a imagem do Deus vivo, do Deus que está vivo e ativo no planeta Terra. E nessa reflexão da imagem de Deus, nós também somos chamados, como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre si, as três pessoas da Trindade, eu e você também fomos feitos para nos relacionar com Ele. Então isso, quando nós fomos criados seres relacionais, para refletir a imagem de Deus, está diretamente conectada com o meu relacionamento com Deus. Não dá para ser diferente. Se Paulo fala para que nós desenvolvamos a salvação, o autor da carta de Hebreus, no capítulo 2, 3, diz assim: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Então, se nós podemos desenvolver, nós também podemos negligenciar, que é deixar de fazer o que se deve fazer. Isso é negligência no dicionário. Deixar de fazer uma coisa que se precisa, que se deve fazer. Então eu quero que você, que está aqui nessa noite, que está em casa nos acompanhando, o Espírito Santo de Deus está falando, em primeiro lugar, porque essa carta foi escrita para os santos da igreja de Filipos. Então Deus está falando para você que tem o Espírito Santo. Olha, desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação. Começando por refletir a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus também está falando nessa noite para você que tem frequentado nossos cultos, tem assistido online nossos cultos, mas que tem dúvidas ainda no coração.
Você ainda que por conta da tua influência religiosa, talvez dos pais, talvez da caminhada da vida, muitas vozes da religião chegou até sua mente, o seu coração. Então você tem dúvidas. Você ainda não foi atraído pela graça irresistível, ou foi e ainda está resistindo até certo ponto. E eu também quero que você saiba, você que não está nenhum ou outro, ainda não é salvo, ainda não está em dúvida, mas pela primeira vez está ouvindo uma palavra de Deus, que está aqui ou está assistindo aqui ao nosso culto, à nossa pregação, e está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Olha, você foi feito para refletir a imagem de Deus, para refletir a semelhança de Deus. E eu quero dizer que Deus está mais interessado num relacionamento pessoal com Ele, porque é buscando, por meio desse relacionamento, para que a gente possa refletir mais e mais a imagem de Deus. Deus está mais interessado que você aperfeiçoe o relacionamento com Ele, você aprofunde o relacionamento com Ele, do que qualquer tipo de obediência mecânica, religiosa, do que boas obras, obras caridosas. Deus está mais interessado que você esteja na presença dEle. Porque eu falo isso? Porque nós somos tendenciosos à religiosidade. E por religiosidade, a gente pode entender várias coisas que nos chegaram aí à nossa mente e coração na caminhada. Ou podemos olhar para a palavra de Deus e ver como Jesus chamava os religiosos daquela época, que tinham uma justiça própria artificial, na qual Jesus chamou de hipócrita. Pesado, né? Jesus chamando um religioso, alguém de autoridade daquele tempo, chamando de hipócrita. Essa religiosidade farisaica pode nos levar a afirmar, por exemplo, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas não tem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Eu amo a Deus, mas eu não reflito a imagem de Deus. As pessoas não olham para mim e não veem a pessoa de Deus nos meus atos, nas minhas palavras. E Deus, que tem a capacidade de ler a minha mente, também diz: você me ama? Pensando nisso? Você tem certeza, cara? Porque se assim não fosse, o próprio Senhor Jesus, em João 14, 21, ele disse assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Então, muitos que a gente conhece, ou muitos de nós, dizemos: eu amo a Deus, portanto eu reflito a imagem de Deus, mas eu não obedeço as palavras de Deus. Eu não tenho a Bíblia Sagrada como um livro de consulta diário, na qual eu busco orientação de Deus, na qual eu aperfeiçoo o meu relacionamento com Deus por meio do estudo, da meditação, da leitura diária da palavra de Deus. E Deus assim está falando assim comigo e com você, espero que esteja falando, né? Como você pode ficar dias sem falar comigo se diz que me ama? Como você pode ficar dias sem tirar um tempo para mim?
sem se debruçar um instante, sem se ajoelhar um instante e conversar comigo? Como você pode ficar tanto tempo sem se achegar à minha presença, filho, filha? Ah, pai, é a correria. Você viu já como nós falamos tantas vezes que a correria? Eu já peguei isso aqui uma vez, em 2019, eu acho, sobre a correria do dia a dia. Na semana seguinte eu perguntei para um moço da igreja, como é que está? Correria, pastor. Aí, continua correndo e nunca alcança, né? Como Salomão falou, é como correr atrás do vento, nunca alcança. E Deus está assim falando com a igreja, como Ele falava com a igreja lá em Israel. Porque a gente não muda. O tempo passa, mas gente continua sendo gente. A mesma natureza. Virtudes, defeitos, fé, incredulidade, idolatria, adoração, continua a mesma coisa. Se assim não fosse, Deus não falaria por meio do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 32, diz o seguinte: acaso uma jovem se esquece de suas joias? Ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Meu povo se esqueceu de mim. Queridos, isso é para a gente refletir muito, muito mesmo durante a semana. Não é para ficar só aqui, neste momento. Porque realmente, de fato, nós nos esquecemos de Deus por causa da correria. E essa nossa sociedade doida aí, e no meio da sociedade está a igreja de Jesus também, né, que também está com a cabeça virada, está muito presa aos prazeres desse mundo, às coisas mundanas, aos cuidados dessa vida, aos prazeres ditados pela cultura do chamado hedonismo. Hedonismo, se você ouvir, quer dizer que é a cultura do prazer. Pessoas buscando prazer. O que importa é a adrenalina, é o prazer. E a gente sabe que isso é puro egoísmo. É só olhando para si, só olhando para si. E essa forma de egoísmo, isso tem influenciado diretamente o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Porque se eu tenho uma postura egoísta, eu vou olhar para Deus, no meu relacionamento com Deus, e vou ver Deus como algo utilitário. Algo que eu vou e preciso de alguma coisa e peço. Como você ia ao mercado, vai até uma estante, uma prateleira que precisa de alguma coisa, vai lá e pega. Ou do tipo que vem à igreja, consome uma boa música, consome uma boa palavra, consome boas amizades e depois vai embora. Vai gastando a energia, né, a caloria que consumiu aqui, até o próximo domingo. Quando começa a ficar fraco, e vem consumir novamente. Queridos, chegou o tempo de nós nos achegarmos a Deus pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele pode fazer, que é o oposto do utilitarismo. Se eu e você queremos refletir verdadeiramente a glória de Deus, precisamos começar a mudar a chave. Acabar de olhar para Deus como aquele tipo faz tudo, Severino.
Deus, estou precisando de uma coisa, Deus, Deus. E isso passa a ser algo mecânico. Não tem uma relação de amizade, é de interesse mesmo. É pura oportunidade. E seja sincero comigo. Será que você gosta de pessoas que se aproximam de você por alguma habilidade que você tem? Pessoas que se aproximam de você por aquilo que você tem. Pessoas que se aproximam de você por aquilo que você pode oferecer. Você tem um potencial. Você gosta de um tipo de pessoa assim? Não? Não? Por que você acha que Deus gostaria? Se você não gosta, por que você acha que Deus gostaria? De alguém que se relacionasse com Ele por puro interesse. Porque Ele é todo poderoso. Criador, poder para curar, poder para mudar situações, poder para fazer milagre. Por que você tem feito do seu relacionamento com Deus algo tão limitado, para ficar no campo só das petições? Deus faz isso, Deus faz aquilo, ao invés de contemplar a Deus, ao invés de abandonar-se na presença de Deus, ao ponto de entrar no secreto e conversar com Deus. Não é só apresentar a lista. Acabou a lista, acabou a conversa. Refletir a imagem de Deus, eu preciso estar muito conectado com Deus, por meio de um relacionamento íntimo, pessoal, constante, diário, permanente, perene, sempre. Sempre. Por que você tem buscado somente em meio à sua correria pessoal e fica pedindo, Deus faz isso, Deus vai aquilo, Deus eu não posso ir lá mais, vai lá, Senhor. E você não para. Aí Deus, na sua criatividade, Ele faz a gente parar. A gente fica com o pé afundado no acelerador e não solta. Aí Deus vem dar um jeitinho de separar, dar um jeitinho de eu parar, de eu tirar esse pé do acelerador. A gente sabe quais são. Com certeza muitos já experienciaram essa redução de velocidade, para começar a refletir a vida, começar a refletir Deus, refletir propósito, refletir caminhada. Sabe, queridos, porque muitos de nós agem assim, porque anjos de luz, né, verdadeiros falsos profetas, têm enganado a muitos com doutrinas de demônios. Muitos que têm falado na internet só pregam uma relação utilitária com Deus, um evangelho voltado para a satisfação pura do homem, na qual prometem prosperidade material, prometem cura das emoções, prometem uma autovalorização, uma autoimagem, um autoconhecimento, um emocionalismo, tudo, promete tudo nessa vida terrena, que são situações, condições que nós nunca vamos ter nessa vida. A plenitude disso tudo que está sendo prometido é só no céu. É só no céu que nós vamos ter. A cura das emoções, só no céu.
só no céu. Então pare de ser enrolado por essas pessoas, por essas vozes malignas, terrenas, diabólicas. Sabe, queridos, o Evangelho, você quer ver se uma voz é verdade, é verdadeira? O verdadeiro Evangelho tem que confrontar. O verdadeiro Evangelho tem que abrir o coração do ouvinte e falar: olha, expor a verdade. Porque as pessoas gostam de ouvir a verdade. As pessoas sinceras gostam de ouvir a verdade. Mas aqueles que têm uma visão distorcida do Evangelho, a visão de qual o Evangelho é uma forma de eu me servir dele, não vai conseguir enxergar isso. Não vai conseguir aceitar o confronto da palavra de Deus, seja por meio de um pastor, seja por meio de um irmão, de uma irmã. Não vai aguentar. Afirmações teológicas que estão saindo da cultura moderna de certos pastores aí, coaches, mentores, que parecem mais receitas para a vida do que verdades declaradas sobre Deus, receitas. Eu estou lendo um livro agora, eu acho que eu não vou nem devolver para a pessoa, já falo aqui agora, está tudo escrito já, viu, Sinara? Considere-se presenteado, um presente. Que o autor, nosso irmão Larry Crabb, no livro chamado Silêncio de Adão, ele chama teologia da receita. Ele afirma que muitos estão fazendo da Bíblia Sagrada uma fórmula de receitas. Como se fosse preparar um alimento, eu quero uma receita para ter um alimento pronto, então eu vou na Bíblia, pego um princípio e vou aplicar na minha vida. O Larry diz que Deus responde às nossas situações individuais, mas com o intuito de nos convidar a participar de uma história maior do que as nossas próprias vidas. Entenderam isso? Deus quer nos abençoar, não há dúvida sobre isso. Só que antes Ele quer um relacionamento. Foi para isso que Ele criou a mim e você. O convite de Deus para cada um de nós nessa noite, e como diria o G, esse restinho de vida que nós temos, é para viver uma teologia transcendental. Algo que ultrapassa as circunstâncias, algo que ultrapassa o nosso conforto, algo que ultrapassa a nossa comodidade, algo que ultrapassa o nosso celular, algo que ultrapasse o nosso colchão, o nosso sofá, a nossa poltrona, a nossa almofada, que já tem até a marca da nossa cabeça, da nossa orelha. Porque o centro da teologia transcendental é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a teologia que nós temos que buscar em todo o tempo. E não a teologia da receita, que é centrada no homem. Enquanto a teologia transcendental é centrada nos princípios, no caráter e propósito de Deus, essa teologia é centrada no homem, nas suas necessidades e bem-estar. É um evangelho imaturo, é um evangelho juvenil, é um
evangelho distorcido, o da teologia da receita. Aquele que vê a Bíblia como um livro de receitas, só para atender as suas necessidadezinhas, as suas vontadezinhas, o seu gostinho, o seu egoístinho, a sua comodadezinha. Existe, né? Vestibulando, existe essa palavra? Isso cai na prova, hein? Essa teologia da receita nos leva totalmente ao oposto e nos faz perder o referencial de refletir a imagem e semelhança de Deus, porque ela é voltada para mim, para euzinho, que sou importantezinho. Que sou legalzinho. Que toco bonitinho, que canto bonitinho, que dou aula bonitinho, que prego bonitinho, que recebe elogiozinhos, tapinhas nas costas. A teologia da receita, prato cheio para tudo isso. Prato cheio. Mas infelizmente nos afasta de Deus, nos afasta dos mistérios de Deus, nos afasta da fé. Quem aqui? Só levantar a mão, só vou perguntar. Quem aqui ora por ver milagres de Deus acontecendo? Quem aqui ora para que Deus se revele? Quem é que ora para que Deus use em profecias, em revelação? Quem será que aqui ora para que Deus use com dons de cura? Quem é que está orando por isso? Para ser um instrumento na mão de Deus, um instrumento poderoso na mão de Deus. Se você não ora por isso, se você não quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo diante dos teus olhos, é porque você está vivendo uma teologia da receita. Uma teologia voltada para você. Como se Deus fosse o seu Severino, o seu quebra-galho, o seu faz-tudo. Porque a teologia transcendental, que nos leva a refletir a imagem de Deus, é uma teologia que é algo que nos impulsiona a querer viver os mistérios de Deus. Falar em línguas. Quem aqui pede para falar em línguas? O dom de falar em línguas. O dom de interpretação de línguas. Quem aqui ora? Mistério. Por que você não ora por isso? Porque você não sabia que tinha que orar por isso? Ou porque não dá tempo de orar por isso? É tantos pedidos, né? Chegou o momento, gente, da gente perguntar, de uma vez por todas, né? De parar de brincar de ser cristão. Os tempos estão cada vez mais apertados, cada vez mais difíceis. Perguntar onde foi que nós perdemos esse referencial. Onde foi? Se não perdemos, se você nunca teve, porque você tem a chance de ter hoje esse referencial de estar ouvindo essa palavra. Onde que quem perdeu o entusiasmo, né, e o propósito do nosso chamado de revelar, de revelar o Deus invisível. Aonde Deus nos coloca, no trabalho, na escola, no lazer. Onde foi que você perdeu esse entusiasmo de nos relacionar com outras pessoas e outras pessoas virem beber na fonte, quererem um conselho seu, ver em você uma pessoa confiável, digna de confiança?
Será que alguém já chegou em você e pediu um conselho? Se nunca fez isso, é porque talvez você não esteja refletindo a imagem e semelhança de Deus. E a verdade mais importante no desenvolvimento da salvação é a verdade que é mais facilmente ignorada. É a mais importante e a mais facilmente ignorada. Que nós nascemos para refletir a imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade mais ignorada e mais importante. Eu e você nascemos para refletir a imagem de Deus. E como portadores da imagem de Deus, somos chamados a contar a história de Deus por meio das nossas vidas. Mas muitos estão contando a história das suas vidas usando os recursos de Deus. Tem até uma adagem popular, né? Quer fazer o bem com não sei o que do outro, né? Quem lembra desse adágio aí? Quer fazer graça com alguma coisa do outro? Com o chapéu. Com o chapéu do outro. Oi? Meu pai fala isso. A dificuldade é que jamais resolveremos bem os nossos problemas. Eu já parto com uma conclusão. Nós jamais resolveremos bem os nossos problemas, nem cumpriremos as nossas responsabilidades. E eu volto lá no começo do culto, quando eu cheguei aqui e falei: aonde está a sua motivação espiritual? Que deve influenciar a sua motivação para ensinar o filho, sua motivação para caminhar junto com o seu cônjuge, a sua motivação para acordar e trabalhar, a sua motivação para buscar a Deus, a sua motivação para servir a Deus. Que enquanto nós não honrarmos esse chamado, enquanto eu e você não honrarmos esse propósito maior que Deus nos chamou, que Ele é de refletir a imagem de Deus, e decidirmos conhecer o bem, nós vamos continuar com uma visão distorcida, com uma espiritualidade baixa, enquanto Deus nos chamou para termos uma espiritualidade sadia, relevante, contagiante. Se você continuar vivendo a vida conforme a teologia da receita, ou seja, experimentar o Evangelho como um meio somente de solução de problemas, ou viver uma religiosidade de obediência mecânica, automática, farisaica, jamais conseguirá viver a teologia transcendental, aquela que chega ao coração do Pai, aquela que nós cantamos agora. Eu quero conhecer Jesus. Tão bonito cantar, melódico, arrupia às vezes, nos faz chorar. Mas se a nossa teologia não estiver compatível com tudo isso, querido, é só emoção. Sensação boa, se passa. Emoção vem e vai. Do mesmo jeito que veio, ela vai. Nós fomos chamados a viver a teologia transcendental. Nós, igreja, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, você foi chamado, você foi chamada. Feche os seus olhos. Em casa, feche os seus olhos. Converse com Deus. Responda a Ele se Ele falou com você nesse momento. Como está o seu relacionamento com Deus? Começa a responder isso para Ele agora.
Como está o meu relacionamento com Deus? Contigo, Senhor. Como está o meu relacionamento contigo? Como está o meu testemunho pessoal no meu lar, no meu trabalho? Como está o meu testemunho pessoal na minha escola? Senhor, responde para mim. Eu tenho refletido a tua imagem e semelhança? Responde, Senhor. Eu não quero sair da tua presença sem essa resposta do Senhor. Responde para mim, Senhor. Senhor, eu quero abdicar de toda a teologia da receita, de todo interesse num Deus que pode todas as coisas. Eu quero, Senhor Deus, me consertar com o Senhor nesta noite. Eu quero, Senhor, ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero mudar. Eu quero consertar esses propósitos, Senhor. Eu quero viver plenamente uma vida de relacionamento com o Senhor. Assim, refletindo a sua imagem e semelhança nos meus relacionamentos pessoais. Espírito de Deus, é o Senhor que convence. Não é o modo de falar, a retórica, mas é o Senhor. Por isso, Espírito de Deus, convence os meus irmãos, assim como o Senhor tem me convencido. Convence cada um que está nos ouvindo agora. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Significa respeito. Significa intensidade. Significa perseverança. Significa uma profunda vontade de estar atingindo, se achegando ao coração do Pai. Sabe, naquele relacionamento de Abba. Abba significa paizinho. Quando você é íntimo, você começa a usar essas expressões, paizinho. Abba, Pai. Que significa paizinho. Paizinho. Conversa comigo, paizinho. Eu quero ouvir a tua voz, Pai. Aqui no meu secreto, no meu lugar reservado para ter momentos a sós, momentos de alegria com o Senhor, momentos de renovo com o Senhor. Continua falando com Deus. Não tenha pressa de voltar para casa. Aproveite o momento, a presença do Abba ao seu lado. Aproveite. Você está na casa do Abba, do Paizinho. Mas tem uma casa que Ele também quer morar. Que é a tua vida, é o teu corpo, é a tua mente, o teu coração. Essa é a casa que Ele quer morar.
que Ele quer fazer morada. E você possa permitir agora o renovar do Espírito Santo na sua vida.